Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da educação da nossa juventude. Como é que anda o ensino público, para onde ele vai, que propósitos ele tem hoje, está melhorando, está piorando, o que está acontecendo numa situação em que esses jovens estão muito vinculados às redes sociais, uma situação em que está sendo questionado algumas matérias por questões ideológicas. Vamos tratar disso com muito carinho e, para isso, nós convidamos uma especialista na área. Eu vou apresentar para vocês a Magi Virgínia de Freitas. A Magi Virgínia de Freitas é socióloga, ela é mestre em educação pela USP e é coordenadora geral da Ação Educativa, uma importante ONG que trabalha com educação no Brasil. Magi, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer receber você no nosso programa e vamos aproveitar, então, esse momento para trocar um pouco informações e alimentar os nossos telespectadores com uma visão que é uma visão, um olhar de fora desse sistema, mas que está atuando muito proximamente de tudo isso, né? Então, obrigada, Silvio. Eu agradeço o convite. É um prazer. Queria que você começasse contando um pouco o que faz a ação educativa, para que depois a gente entrasse na discussão da educação mesmo, né? Legal, vamos lá. Prazer, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. A Ação Educativa é uma organização da sociedade civil que está completando 30 anos esse ano, né? Então, a gente já tem uma longa trajetória e também, vamos dizer, que é decorrente de uma trajetória ainda maior, porque o núcleo que funda a Ação Educativa, ele trabalhou junto durante 20 anos, né, de 74 a 94, no âmbito do CEDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, vinculada na perspectiva da educação popular. Então, esse grupo, que já tinha 20 anos de trabalho conjunto, funda a Ação Educativa. Então, isso já diz um pouco sobre nós, né? Temos uma origem ali na história da educação popular. Mas, a partir da educação popular, a Ação Educativa se formou, foi criada para atuar na defesa do direito à educação e dos direitos da juventude, né? Mais tarde entra o direito à cultura, né? Veio se constituir, mas no momento da fundação era esses dois campos de atuação. E desde então, o que sempre nos orienta é a defesa dos direitos, e no campo da educação, esses direitos estão vinculados desde entender onde estão as desigualdades, quais são as políticas necessárias para promover equidade, a necessidade de financiamento público, a valorização da educação pública. Esse é um campo que a gente sempre trabalhou, a gente trabalhou aqui, como é que a gente diz, incubou aqui na Ação Educativa, a campanha nacional pelo direito à educação, que hoje tem uma larga trajetória importantíssima na defesa do direito à educação. A gente contribuiu para criar a ideia do custo aluno-qualidade, que o financiamento da educação tem que garantir qualidade, e que qualidade implica vários elementos. Então, desde essa atuação, que diz respeito às condições materiais, mas também a gente vem atuando na disputa do que é qualidade de educação, sempre vinculada à ideia da participação, da valorização dos profissionais da educação, da liberdade e da promoção de equidade, né, que trabalhar a qualidade da educação implica enfrentar as desigualdades de raça, de gênero, de território, de classe, de orientação sexual, enfim. Então, são essas várias agendas, e aí a cada conjuntura a gente vai, certas agendas puxam mais para um lado ou para o outro, e temos, desde o início, uma forte vinculação com a educação de jovens e adultos, com a defesa do direito, até por essa história da relação com a educação popular, né? Então,
é bastante amplo. Mas, então, vamos começar pela educação de jovens e adultos e depois a gente vai para o ensino médio. Como anda a educação de jovens e adultos hoje, hein? A educação de jovens e adultos pública anda mal, eu diria, na perspectiva de que ela vem sendo enxugada. Veja, há uma noção, há diferentes visões na sociedade sobre o significado da educação de jovens e adultos. Para nós, trata-se de um direito de todas as pessoas, está na Constituição, inclusive, né, de aprender ao longo da vida. Mas há uma visão mais economicista de que vamos restringir o recurso para investir nas crianças, né, que ainda tem os adultos, deixa para lá, né? E, enfim, então, não é todo mundo que valoriza. E, no momento em que a restrição de recursos, eles, em grande parte dos governos, de secretarias, são direcionados para a educação do ensino fundamental, do ensino regular, vamos dizer assim. E a educação de jovens e adultos vem sofrendo com a falta de recursos. E nós temos, ultimamente, né, uma valorização, e aí, do ensino fundamental regular, desculpe, do ensino médio regular, a valorização e a criação das escolas de tempo integral, que pode ser muito bom para uma parcela da população. Mas as escolas, quando ampliam sua carga horária, elas diminuem a quantidade de alunos, e elas, muitas vezes, têm fechado seus cursos noturnos, ou restringido. E, para a educação de jovens e adultos, é fundamental ter disponibilidade de matrículas nos vários horários. Você tirar matrículas, tem matrículas, eles dizem, tem, mas tem no diurno. Grande parte da população adulta, que é trabalhadora, não vai conseguir. E o que tem acontecido é, muitas vezes, de nuclear. Então, a demanda está pouca. Veja, para os adultos, eles precisam sentir, eles precisam ser, de alguma, não para todos, mas uma boa parte deles precisa ser chamado à escola. Eles precisam entender que a escola os quer, né? Que a escola está de portas abertas, é preciso fazer uma busca ativa. Na ausência disso, grande parte se retrai, não é para mim, não estão me querendo. E aí os gestores falam, não tem demanda, né? Não tem demanda, sim, não tem gente ali batendo na porta por causa disso. Então, não tem demanda, vamos então, tem 10 alunos aqui, 10 ali, vamos juntar tudo num bairro mais central. Aí os outros não conseguem ir, porque está distante, né? Então, há uma precarização que só afasta essa população, e que, quando a gente precisaria, para atender essa população, ter alternativas muito variadas, pensando as diferentes situações de cada um, as diferentes demandas, né? E o que a gente vem tendo não é isso. Tem, agora, no âmbito do governo federal, tem um esforço, um pacto de valorizar na dimensão da alfabetização, mas grande parte dos governos estaduais e municipais tem menosprezado a educação de jovens e adultos. Isso que eu ia perguntar para você. De que governo é a responsabilidade da educação de jovens e adultos? É do governo municipal, do governo estadual, do governo federal? De quem que é? Municipal e estadual, né? A responsabilidade do governo federal é oferecer as diretrizes, políticas, incentivo, mas não no sentido da manutenção, da abertura das escolas, da garantia das vagas, né? Aí são os governos municipais e estaduais. Vocês Então, acompanham isso vai... também? Oi? Vocês acompanham também o financiamento? Está caindo a verba? Está mantida? Não, as tendências são sempre de restringir as verbas para a educação. No caso aqui do estado de São Paulo, veja, porque existe constitucionalmente, existe um mínimo que os governos estaduais têm que investir, que é de 25%. E no estado de São Paulo, a gente tinha um percentual, além disso, era 30%. Mas o governo do estado, se não me engano, é uma PEC, diminuindo para 25%, sem uma diminuição de recursos, sem uma discussão pública,
e com repressão, a discussão aparece, a proposta aparece, já é colocada em votação, o governo tem uma ampla maioria ali na Assembleia Legislativa, e para os estudantes, para os educadores, o que sobra é a repressão, aqueles que ousam questionar, discutir. Então, a educação é uma das áreas que vem sofrendo os ataques, né, nos vários níveis, né, de restrição de recursos, em nome do arcabouço fiscal, né, dessa política que a gente está enfrentando aí, né? Pois é, mas essas matérias, bom, a educação de jovens e adultos é uma coisa, o ensino médio é um pouco diferente, né? Mas eu Isso. queria que você fizesse também uma avaliação do ensino médio. Como é que ele anda? Olha, a gente teve uma ampliação, nos anos 2000, né, uma grande ampliação da presença de jovens, né, ampliou o número de matrículas, o ensino médio se tornou acessível, muito mais acessível, muito mais frequentado, e o ensino médio ele é muito impactado também pelas perspectivas de futuro, né, com a ampliação das vagas nas universidades públicas e também nas universidades particulares, isso é um incentivo para o ensino médio, né? Então, mas a gente teve, né, aí no governo Temer, junto com reforma trabalhista, com precarização das condições de trabalho, também uma reforma aí no ensino médio, com o novo ensino médio, que tem por trás uma perspectiva de que, bom, os estudantes, não temos universidade para todo mundo, a universidade não vai ser para todo mundo, e o ensino médio tem que formar, basicamente, dar as condições para que os jovens possam entrar no mercado de trabalho na condição que for possível, né? Então, a gente teve uma redução das disciplinas da formação geral, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, enfim, uma restrição bastante grande, e aí entram as matérias eletivas, que aí um discurso muito bonito de que haveria diferentes itinerários formativos e que os alunos poderiam escolher, né? Entre 5 itinerários formativos, um mais voltado à profissionalização, outros vinculados a certas áreas do conhecimento. É muito bonito. Agora, me diga, num município que tem uma escola estadual, né? A escola escolhe que itinerário ela vai oferecer. Teoricamente, deveria oferecer pelo menos 2, né? Então, os estudantes vão poder escolher entre essas 2 que estão ali, e quando isso é oferecido. Então, é um discurso que vendeu uma ideia bonita, né, mas que é de precarização total. E o que a gente viu foram escolas oferecendo e abrindo espaço. E aí entra uma questão do recurso. Sendo possível reconhecer como docentes pessoas que não são educadoras formadas. Mas se você sabe ali de como no ofício de chaveiro, você pode ser um profissional, né? Trabalhar com a formação para ser chaveiro, por exemplo, que é muito digno. Mas você tira os professores, a educação, passa a focar coisas muito específicas e, junto, abre um enorme espaço para a educação à distância e sistemas mais plataformizados, digamos assim, né? Então, os alunos foram ficando perdidos, sem ter qual sentido, com um monte de matéria vaga, com aulas, e falando assim, oficina de brigadeiro. Isso não é brincadeira, é de verdade, né? Como uma disciplina. Como E de brigadeiro? De fazer doce? de fazer brigadeiro, é isso, como uma alternativa, porque aí vem a outra ideia. O mercado de trabalho não tá, né? Assim, o melhor que a gente pode oferecer é ensinar os estudantes a serem empreendedores, né? Então, não se discute a questão da legislação trabalhista, dos direitos, que a gente sabe que são, e dos desafios para
acessar esses direitos. Se faz uma tábula rasa de que não há emprego, então o que a gente precisa ensinar para os estudantes é que eles consigam ser empreendedores, essa visão de que todo mundo vai ser, e o empreendedor pode ser isso, né? Fazer brigadeiro para vender. Então, é uma visão de que, porque é isso, as classes trabalhadoras que estão na escola pública, para elas, isso está bom, isso basta, né? E aí você insere algumas disciplinas como competências emocionais. Pode ser que eu esteja errando o nome, mas eu não sei, desculpe. Não, diga. Desculpa, é porque eu li aqui. E aí, o que se trata essa disciplina de competências emocionais, né? Se trata de como criar resiliência nas pessoas para enfrentar as agruras do mundo desigual. Então, como você suporta a carga e as chicotadas de uma forma, mas você entende se você consegue lidar com isso. É uma preparação para você encaixar no mundo do trabalho nas condições possíveis. Então, é muito desesperador. Então, eu vou pegar isso que você está falando, porque, evidentemente, tem aí uma contraposição de concepções, né? Quer dizer, tem uma concepção de educação mais universal, mais humanista, e tem essa que você está apresentando agora. Eu queria que você explorasse um pouco mais o que deveria ser e o que está sendo, né, para poder fazer uma crítica, mas depois que a gente faz um intervalo agora, logo que a gente voltar, você fala disso, tá bom? Vamos fazer um intervalo. Ok. Mas esse ensino secundário sempre foi assim? Ou ele tem mudado? E tem mudado para onde? O que você defende como educação para o ensino médio? Bom, a gente tem uma tendência, uma história no país, e que eu acho que hoje, de alguma forma, se retoma, que é de uma educação dualista, né? Uma educação para as classes dominantes e outra para as classes trabalhadoras, para as classes populares, e de alguma forma é isso, porque essa reforma a qual me referi, do novo ensino médio, as escolas particulares, elas não implementam tal qual nesse modelo que eu vim apresentando, né? Ela acaba sendo um barateamento da educação voltado para a educação pública, né? Então, essa disputa, aquilo que está na Constituição, que é o direito à educação de todos, com a mesma qualidade, né? Uma educação que enfrente as desigualdades, que ajude a diminuir as desigualdades, ela não vem sendo isso de forma geral. Há iniciativas, não posso generalizar, há iniciativas, né, por países diferentes, porque são diferentes governos nos estados e municípios, mas, de forma geral, ela não vem sendo garantida, né? Pelo contrário, ela vem sendo reforçada. Quando você não abre as salas de EJA, você reforça a desigualdade porque você diminui o acesso. Mas não só para a EJA. A política de educação integral, vou pegar aqui, porque isso hoje é trabalhado, educação de tempo integral, escola de tempo integral, como a grande maravilha, né? Porque é mais tempo de educação. Quando você olha fechadinho, ok, mas ignora que grande parte dos estudantes no ensino médio já trabalha e muitas vezes não consegue. Então, você põe para fora um tanto de estudantes. Aí você fecha a sala no noturno, você põe para fora também. Então, a gente tem que pensar a escola para quem? Tem que olhar para quem são os jovens, quais são as suas realidades, quais são as suas condições para criar as escolas
adequadas. E depois é fácil, você vem e fala nos testes, nas avaliações generalizadas, né, que em larga escala, que comparam as escolas, como os alunos estão em português, matemática, aí vem e fala, essas escolas aqui foram bem avaliadas, seja de tempo integral ou algumas militarizadas, porque nós também temos este problema hoje, que é a da militarização. O que se faz, muitas vezes, nessas escolas, é que elas acabam fazendo uma peneira, uma seleção por diversas formas, porque passa a cobrar taxas, porque criam ambientes pouco acolhedores, por exemplo, para jovens negros, porque não pode soltar o seu cabelo afro, tem que manter preso, não pode usar certo tipo de roupa, enfim. Aí você cria umas escolas que são ditas, tá vendo? Aqui é melhor, mas elas estão colocando muita gente para fora. E as escolas, elas deixam, neste modelo, e que eu acho que deveria acontecer, é de dialogar, de oferecer os instrumentos, as ferramentas, tanto de compreensão do mundo, mas também de refletir sobre as possibilidades de futuro. Existe hoje no novo ensino médio uma disciplina chamada projeto de vida, né? Teoricamente, é importante, né, nessa fase da vida, pensar perspectivas de futuro. Mas pensar em perspectivas de futuro implica em conhecer como está o mundo do trabalho, quais são as perspectivas, quais são os desafios que a gente está enfrentando, qual é a história, né, das lutas, dos direitos, para que os jovens possam não apenas pensar onde eles se encaixam, mas que possam ter uma compreensão do conjunto do trabalho, da organização social, e entender quais são os desafios, que são desafios sociais, de lutas, de necessidade de conquista de direitos. A escola, que eu entendo que é adequada para os jovens, é aquela que dialoga com a realidade deles e delas, que traz as suas questões, as suas vivências, que valoriza a presença da diversidade, que inclui, que aborda as questões de gênero, que aborda as questões do racismo, que enfrenta ali no cotidiano as manifestações do racismo, do machismo, da homo-lésbico-transfobia. Enfim, é esta escola, né, que forma as pessoas para o mundo do trabalho, mas, como diz lá na Constituição, formação de cidadania também, né? Então, há visões muito diferentes. E essa escola, que eu estou dizendo, ela exige educadores bem formados, descansados, em condições de poder lidar, porque é um ambiente conflitivo a relação de educação, né? E poder lidar com as questões que surgem em sala de aula de uma forma educativa exige condições, inclusive emocionais, e coisa que hoje os educadores estão enfrentando condições muito precárias, muito desafiadoras. No que você está falando, eu fico pensando assim, que essa proposta que o Tarcísio, por exemplo, assume das escolas cívico-militares são o avesso do que você está defendendo como processo de educação. Completamente. Completamente. Porque o que vem... Bom, primeiro, nas escolas cívico-militares, aquelas que eu conheço, pelo menos, os militares que vão trabalhar ganham mais que os educadores, né? E depois você traz para dentro da escola a ideia da hierarquia e da padronização. É tudo que é o contrário daquilo que, inclusive, está nos planos de educação, que está na Constituição. É totalmente ao contrário, né? Então, é um ataque muito pesado. E, por exemplo, você acaba com espaço de participação, de diálogos, né? A gente enfrentou uma coisa aqui em São Paulo, este semestre, que, olha, e tem a ver com o que a gente estava comentando, numa escola aqui da Zona Leste, a escola soube que em 2025 vão fechar as salas de EJA.
do noturno. E os alunos do ensino médio se revoltaram com essa restrição de matrículas e se manifestaram. E a direção chamou a PM para dentro da escola, né? Então, esta visão de policiamento, de restringir a educação a uma ideia de polícia, de hierarquia, de ordem, é totalmente o contrário. Você não forma pessoas com capacidade de construção da sua autonomia, de análises críticas, de compreensão da realidade. Pelo contrário, é o sim, senhor, não, senhor. E esta é uma das forças que estão muito presentes aí no nosso cenário. Você chegou a tocar o tema da privatização, né? E eu fiquei achando até curioso, porque o prefeito aqui de São Paulo, Nunes, ele defendeu a ideia de contratar ONGs, enfim, terceirizar a educação das escolas. Aí depois ele descobriu que o Fundeb não financia terceiro, só financia diretamente. Então ele fala, então vou ter que mudar a lei. Quer dizer, está se querendo privatizar o ensino público no Brasil? Olha, a educação é um dos campos que os grupos econômicos ficam de olho, tá certo? Nos recursos. E tem acontecido de diferentes formas. Se você olhar hoje eu não vou saber lhe dar os detalhes, mas no ensino médio, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, grande parte, isso agora com o governo Tarcísio, os professores recebem as aulas plataformizadas, slides, tá certo? Que são feitos por empresas particulares, contratadas pelo governo, que preparam material, a secretaria distribui e as escolas, o papel do professor é passar, e tem lá 35, você tem que passar 35 slides hoje na aula de hoje. E é um controle, né? Essas plataformas. Isso é uma forma de privatização, porque recursos da educação que poderiam estar sendo direcionados ao pagamento, por exemplo, dos professores, as condições de ensino, estão sendo direcionadas a essas organizações, né? Então, e vem um discurso assim, não, vamos só para a gestão, porque a gestão não impacta o pedagógico. Não é verdade. Tudo que acontece no ambiente escolar diz alguma coisa, tem um impacto. Então, por exemplo, eu trabalhei numa escola particular, tá? Que terceirizou alguns serviços, por exemplo, serviço de segurança. E a gente passou a ter problemas com manifestações de racismo por parte de seguranças. E aí, como não é um funcionário da própria escola, os mecanismos para a direção do curso, conseguir intervir, conseguir mudar, é muito mais difícil. Então, aqueles profissionais de segurança que eram terceirizados, a atitude deles impacta naquilo que ocorre na escola, no ambiente escolar, que tem impacto pedagógico, né? Então, vem tendo várias tentativas numa visão de que tudo que é da empresa, né, é mais eficiente, e a gente sabe que é mais eficiente para ter lucro, né, não para garantir a qualidade da educação. Então, a gente vem enfrentando. E hoje, por exemplo, um grande problema é a questão das plataformas, né? Essas que nós usamos aqui para nos comunicar, as plataformas digitais, que elas oferecem, na medida em que os governos, e aí tem um papel do governo federal, de criar uma infraestrutura comunicacional, né? Digital, mais pública. Na ausência disso, o que a gente vai para os mecanismos dessas empresas, que são particulares, né? Os grandes, as big techs e tal. E elas são muito boazinhas, chegam, oferecem, não, vocês podem usar aqui meu ambiente, minhas ferramentas, aí quando todo mundo só sabe se virar por ali, começa a cobrar, começa a restringir acesso, né? Então, as formas vamos dizer, de privatização são várias, né? Eu diria que tem nessa visão de que o fundamental é você formar sujeitos empreendedores, é uma visão privatista também, né?
tá dominada por essa ideia, mas são alguns governos têm encontrado diferentes formas de realmente entregar partes do recurso da educação, seja para os militares, seja para empresários e tal. Uhum. No caso aqui, só um parênteses, grande parte das escolas particulares em São Paulo hoje foram compradas por conglomerados, enfim, pelos grandes grupos financeiros. Então, Pois é, muito grupo financeiro não tem nenhuma especialização em educação, né? Aliás, grande. como é que andam os livros didáticos, hein? Quer dizer, o que esse pessoal está lendo? Olha, eu não posso, não tenho, assim, o que está acontecendo hoje? Também não posso generalizar, né? Grande parte do ensino, você reduz a apostilas, né? Você que são padronizadas, daí para todo mundo, né? E aí a escolha dos livros didáticos vai variar muito em função da orientação dos governos, né? Das escolhas. Então, por exemplo, no caso da EJA, que a gente estava falando agora há pouco, da educação de jovens e adultos, nós ficamos muito tempo sem editais públicos de material de EJA. Aí, agora, foi lançada no finalzinho do ano passado um edital de EJA, a gente está esperando sair essa semana o resultado da avaliação dos livros que foram apresentados, né, no processo seletivo. Mas há muitas variedades e há uma questão de censura muito forte hoje. Muitas vezes, nós temos uma autocensura, porque esse é um problema que aí perpassa todos os níveis de ensino, que os ultraconservadores têm criado um pânico moral em torno das questões de gênero. Já há 10 anos eles se organizaram, e aí muito se fala das igrejas evangélicas, mas não só das igrejas evangélicas, mas também de cristãos conservadores que foram para as assembleias legislativas, que eram as câmaras municipais, no momento em que se votavam os planos estaduais e municipais de educação, para impedir, para proibir a abordagem de gênero nas escolas, né? E esse vem sendo um retrocesso muito grande, e eu sei, muitas vezes, que as próprias editoras procuram, com seus autores, já fazem uma certa censura, muitas vezes, para tirar esses temas que são sensíveis e acabam promovendo, dificultando, ou, às vezes até impedindo a abordagem dessas questões que são fontes de desigualdades, né, no nosso país, na nossa sociedade, mas acaba impedindo essa abordagem nas escolas. Tá. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Mas se os nossos jovens não estão lendo muitos livros, você só tem apostila, né? Quer dizer, que formação que eles estão tendo? Quer dizer, o que nós podemos esperar de um jovem formado no ensino médio? Ele é capaz de fazer algum juízo? Porque, olha, também tem outra questão, quer dizer, eles não são burros. Todos eles têm a sua capacidade de entender o que se passa. Já houve até alguns momentos, acho que uns 6, 7 anos atrás, da ocupação das escolas para discutir pelos estudantes, para debater o currículo, né? Quer dizer, então nós não Sim, estamos assistindo um bando passivo. Como é que você vê isso? sim. Não, eu não posso generalizar que eles não estão lendo, que as escolas não estão oferecendo, porque há perspectivas diferentes. Eu estou muito impactada aqui pelo estado de São Paulo, né, por o que está acontecendo aqui. Mas isso não é generalizado. Professores resistem, professores oferecem alternativas, há muitas resistências, há muitos trabalhos muito ricos. Então, me permita dar um exemplo. Por exemplo, eu falei agora há pouco dos ataques à agenda de gênero.
A gente, para enfrentar isso, criou, por exemplo, um edital para premiar planos de aula onde os educadores abordem a questão de gênero. Então, com isso, a gente recebe um monte de experiências que são realizadas pelo país, essas experiências são avaliadas e são aquelas consideradas melhores, é um comitê que avalia, né, um comitê bastante plural, elas são premiadas e a gente faz uma cerimônia de premiação, a gente coloca isso num banco de planos de aula que é acessado por milhares e milhares de pessoas. Então, há muitas resistências, há muitas coisas muito ricas acontecendo, e também por parte dos estudantes. Acho que vale dizer que um ano e meio, mais ou menos, na ação educativa, nós lançamos um edital para apoiar iniciativas de jovens estudantes do ensino médio, iniciativas coletivas, voltadas à sua escola. E a gente apoiou durante um ano e pouco 10, 11 iniciativas, algumas da cidade de São Paulo, algumas cidades do interior, e o que é muito grande parte delas, bom, voltavam às questões de raça e gênero, das suas identidades de raça e gênero, e algumas delas era inclusive de formação de biblioteca na escola, nessa perspectiva. Projetos maravilhosos. Esse projeto, por exemplo, que formava a biblioteca, com recurso do projeto, inclusive, o grupo foi para a Flip, em Paraty, foi acompanhar. Então, porque eles também não estão só dentro das escolas, né? Eles estão circulando em vários espaços e trazem questões que circulam, né? E há professores e professores, né? Muitos professores abrem portas, abrem perspectivas, né? Então, é importante você ter trazido essa questão para a gente não achar que é tudo terra arrasada, porque não é. Né? Há muita coisa muito rica. Né? Só para dar um exemplo, a gente tem uma parceria, no momento, com o governo, com a Secretaria de Educação do Maranhão, por exemplo, e que um dos projetos que a gente está desenvolvendo lá está envolvendo, são municípios com muitos quilombos, que concentram a população, tem município com mais de 80 quilombos, e onde, então, como parte do projeto, jovens quilombolas são contratados no projeto e eles estão fazendo o levantamento de saberes nas suas comunidades e trazendo isso para o diálogo com a educação que é oferecida nas escolas, as escolas desses mesmos territórios, né? Então, veja, quando a Secretaria se abre para um projeto como esse, né, ela está fazendo uma escola viva, significativa para aquela população que está ali, que é uma educação que reconhece que ela não é única detentora de saberes, que tem os saberes das populações, das suas comunidades. Né? Então, estou dando esse exemplo, que é um no qual nós estamos envolvidos, mas para mostrar que tem muita, não só resistência, mas muita criação, muitas iniciativas ricas e bonitas, emancipadoras, que trazem esperança. Eu conheço professoras, professores, são muito dedicados, apaixonados pelo ensino, não têm um salário bom, têm condições precárias, tem tudo que você imagina, e vão em frente, vão fazendo, né? Isso é muito bom, Exato. né? E a condição dos professores, como é que anda, hein? Olha, anda bastante difícil, no estado de São Paulo anda bastante difícil, Melhorou ou piorou? porque vem piorando. Conseguiu, né? Vem piorando. Porque, e aí eu não digo só da questão das condições de salário, mas, por exemplo, professores foram obrigados, por exemplo, nessa questão do ensino médio, para ter aulas,
a pegar matérias das quais eles não fazem parte da formação dele, dessas matérias optativas. E aí é tudo, você entra numa sala de aula uma vez na semana, na outra, você vai perdendo essa capacidade de processo, de pensar, de criar, inclusive, uma relação mais produtiva com os estudantes, né? E eles, cada vez mais, e aqui eu também vou lembrar, estou falando aqui do que eu tenho acompanhado do Estado de São Paulo, dominados assim, por lógicas de produtividade. Tem que passar aquele tanto de slides hoje. E ali a secretaria fica sabendo se você passou ou não, porque é tudo plataformizado, então tudo é controlado, e ambientes extremamente opressores. Por exemplo, a Ação Educativa tem um projeto muito bonito chamado Tô no Rumo, que lá em 2008 nós fizemos uma pesquisa, nós, junto com estudantes, como pesquisadores, fizemos pesquisa em escolas públicas daqui de São Paulo para identificar questões, o que os estudantes esperavam no ensino médio. E uma das coisas que eles trouxeram naquela época é que eles queriam, sentiam falta que a escola dialogasse com eles sobre a perspectiva de futuro, aquilo que eu já tinha um pouco falado. Que as escolas não falavam de mais nada, é como se não existisse mundo, né? Enquanto, naquela época, minha filha estava no ensino médio, eu me lembro que na escola dela, particular, ela, nossa, todo dia, feira de profissões, coisas assim, e para os estudantes da escola pública, isso, para grande parte deles, não era para todos, mas isso não estava colocado. E, a partir daí, nós desenvolvemos uma metodologia em parceria com estudantes, com professores e com especialistas na área de orientação profissional, uma metodologia muito rica, muito linda e participativa para os professores trabalharem as questões do mundo do trabalho junto com os estudantes. Bem, isso funcionou até 2, 3 anos atrás. Nós tínhamos parcerias com várias escolas públicas que recebiam os nossos materiais, a gente dava assessoria e elas implementavam essas oficinas junto aos seus estudantes. Hoje a gente não consegue mais, porque as direções das escolas não conseguem abrir esse espaço, porque está tudo ali previsto, ajustado, e não há espaço para a participação de uma ONG que vai trazer uma perspectiva de uma reflexão crítica para os estudantes. Então, desse ponto de vista, muito mais controlado, muito menos aberto à reflexão e muito controlador, e grande parte dos estudantes, dos estudantes também, mas grande parte dos educadores com muitas questões de saúde mental, com muito sofrimento pelas condições enfrentadas. É bem difícil. E eu acredito também que eles comecem a ter medo, né, de serem repreendidos por adotar agendas que estão proibidas na educação. Isso é um absurdo, né? Porque na hora que você fala que tem uma programação, que tem os slides, que tem que cumprir, que são 35 e não sei o quê, quer dizer, a aula acabou, o professor não teve nenhuma possibilidade de fazer as suas considerações, né? Nem os estudantes de trazer questões, reflexões, de abrir um diálogo a respeito, não tem. Você sabe que uma vez o Darcy Ribeiro tinha voltado do exílio, fez uma reunião com os professores do ensino médio do Rio de Janeiro, e ele perguntou assim: como é que está o ensino? E os professores falaram: está uma merda, não sei o quê, está muito ruim. Ele falou: eu não acho. Uma educação que coloca 2/3 dos estudantes na escola e ensina o lugar que eles devem ter na sociedade, está funcionando. Está funcionando. Não é? Quer dizer, a gente reclama porque a gente quer outro tipo de ensino, né? Exatamente. Qual é a escola, para quem, para quê, né? Do que se quer. É aí que eu acho que nós chegamos no ponto, né? Para que a escola? Imagina, para que a escola está sendo hoje? Está funcionando para quê? Também não há uma escola só. Há escolas e escolas, né?
E aí vai depender de lugares. Há escolas que conseguem trazer um conhecimento, uma reflexão significativa. O que eu digo significativa? Onde aqueles conteúdos, os debates, as questões trazidas ajudam os estudantes a se entenderem, a se localizarem no mundo, entenderem o mundo e pensarem como eles querem agir nesse mundo. Há iniciativas. E a educação em si, ela é fruto das tensões entre essas diferentes forças, entre essa, que traz uma perspectiva que eu estou aqui chamando de uma educação significativa, e outras que são instrumentalizadoras, vamos lá, tem que saber, por exemplo, eu vi que nessa proposta agora que o governo do Estado de São Paulo está fazendo, de diminuir a quantidade de aulas na semana, no dia, e para isso, então, e que vai aumentar a quantidade de aulas de língua portuguesa, e que vai aumentar a quantidade de aulas de matemática, mas vai diminuir de geografia. Ora, em geografia você também está trabalhando a língua portuguesa, quer dizer, há uma visão muito restritiva, né, das competências. Então, o que a escola está sendo não é uma coisa única, porque ela é fruto da presença de diferentes perspectivas, de pessoas que estão trazendo as questões de raça e gênero, querendo debater, e a juventude traz isso para dentro, com outras forças que falam, não, isso aqui está proibido, nós não vamos trabalhar com essas questões, né? Então, é difícil dizer o que está sendo de verdade, né? Porque acho que vai variar de lugar para lugar e do jogo de forças, né? Que se dá em vários planos. Nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Mas de tempos atrás, eu li que os meninos, os jovens, os adolescentes japoneses, eles estudavam 3 vezes mais que a gente, que os nossos. Tinham um período integral e ainda estudavam também no sábado, né? E aí, supostamente, eles seriam muito mais competentes e capazes, né, que os nossos jovens. Você acha que a carga horária é compatível com uma formação esperada? Olha, eu acho que a carga horária é um dos elementos, né? Precisa ter o tempo suficiente, mas, principalmente quando a gente está falando de jovens, eu acho que é preciso também garantir o tempo da vida. Hoje a gente tem um movimento vida além do trabalho, né? Contra a escala 6x1, e é preciso também garantir aos jovens vida além da escola, né? Essa visão também de que jovens devem ficar quase que internos, né? Eu acho que não é isso. Eu acho que, não sei dizer, não tem um parâmetro de qual é a carga horária ideal, né? Mas ela tem que permitir os jovens viver a sua vida. No caso, por exemplo, do Brasil, é muito diferente você pensar qual é a carga horária para jovens que não trabalham, né? E jovens que trabalham. E aqui tem uma dimensão que é da necessidade, mas também a dimensão da vontade, porque o trabalho também traz construção de autonomia ali no âmbito da sua unidade familiar. Então, eu acho que não tem, eu não diria, não sou uma especialista no tema, não é um tema sobre o qual refletido tanto, mas, por exemplo, na escola que eu dei aula, para a turma de jovens e adultos, o movimento que a gente foi fazendo foi de restringir a carga horária. Para quê? Para caber na vida dos alunos. Porque de pouco adiantava a gente manter uma que não cabe na vida deles e delas. Então, é preciso pensar, né, de acordo com aquilo que é a realidade dos estudantes. Eu, pelo menos, não considero que tem
um padrão, uma medida que seja ideal, né? Outra coisa que eu também queria te ouvir é o seguinte: se a gente for olhar os bairros, principalmente os bairros da periferia, né, um dos equipamentos públicos mais presentes é a escola, né? Sem Quer dizer, dúvida. claro Uhum. que os equipamentos, por exemplo, das igrejas evangélicas estão muito mais disseminados, tal. Mas quando a gente fala em equipamentos públicos, né, Público. a escola é um deles. Quer dizer, você você entende que esses equipamentos estão sendo aproveitados pela comunidade também? Ou eles só ficam para dar aula e estão fechados em todos os outros momentos? Há muito, até onde eu acompanho hoje, aqui em São Paulo, muito menos do que já foram, né? Havia programas, né, de ocupação das escolas aos finais de semana. Grande parte, por exemplo, aqui na ação educativa, na nossa área, agora não falando da educação, mas na área da juventude, no trabalho com jovens, uma das nossas linhas de trabalho é o apoio a coletivos juvenis, né, nas suas iniciativas. E ao longo da história, grande parte dos coletivos juvenis buscavam desenvolver as suas ações junto a outros jovens, usando o espaço da escola. E as escolas muitas vezes se abriam, né? Isso acaba dependendo muito da direção, da posição específica, né, do diretor, da diretora, mas hoje, no estado de São Paulo, há uma perspectiva muito mais restritiva, né? Então, e são equipamentos, às vezes a quadra, né? É a quadra que tem, a quadra de esportes, né? É, e a gente trabalha muito com a importância da escola se reconhecer como um equipamento, como no âmbito de uma rede, né, de serviços, de direitos da criança e do adolescente, né, e muitas vezes a orientação das secretarias e de parte das direções é de se fechar, é de ter medo, que é isso, as famílias, o entorno é perigoso, né, e ao invés de criar relações porosas, de troca, de trazer saberes. Agora, as escolas que fazem isso, quando conseguem, quando a política permite, elas ganham muito, né, em qualidade de relação, em qualidade da educação mesmo. Mas o tema da segurança está cada vez mais presente também, né? E eu tinha ouvido até que tinha as intenções de botar um detector de metal na entrada das escolas. Olha, é possível, eu não estou acompanhando, mas imagino que sim. A questão da segurança é realmente uma questão séria, mas que não resolve trazendo a polícia para dentro, né? Então, é uma questão mais ampla e a gente tem visto que é muito desafiador para nós, ao mesmo tempo que cresce a violência policial no estado de São Paulo, cresce também a violência, os índices de violência, vários, quer dizer, ela não diminui, né? Então, este é um enorme desafio numa sociedade que, especialmente nos últimos anos, né, com setores políticos valorizando o enfrentamento, a distribuição de armas, né, a política armamentícia dos últimos anos, né, de distribuição de armas, um terror, né, coloca muitos problemas. Então, eu diria que a questão da segurança é realmente um enorme desafio e não acho que a gente vem enfrentando bem, não. Pelo contrário. Mas Gi, a gente tem tido também boas notícias com essas experiências que são muito ricas que você apontou. Mas temos todos esses problemas, né? O nosso tempo É, foi acabando. Ele passou rápido passou. e não temos mais a possibilidade de continuar. Vamos continuar outro dia, então. Eu quero agradecer muito a Magi de Freitas, da Ação Educativa, por esse papo esclarecedor, às vezes preocupante, mas de qualquer maneira é bom socializar todo mundo com todos, né? E agradecer a você que nos assiste também, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.